Galera, vamos falar um pouco da história do Charlie James no final. Lá pro final da história, quando ele já está contaminado com ácido plástico, ele é obrigado a ficar escondido. Então ele pede para que o pessoal de sua empresa crie um lugar bem grande, bem espaçoso e bem escuro. Já que ele é alérgico à luz, ele se esconde em uma escuridão imensa. E esse período de sua vida, a história deixa de ser ação e se torna muito mais drama. Drama e mistério. E terror também, porque ele assume uma aparência mais sinistra. Na visão dos personagens e na visão do próprio Charlie em si, ele se torna um monstro, como se fosse uma aberração. As pessoas têm medo dele e raiva. Quando a doença do Charlie chega em um ponto crítico, ele sente que ele tá morrendo, galera, que ele não pode continuar naquele lugar. Então ele é obrigado a sair de sua empresa, de sua fortaleza, para ir, porque ele quer se despedir de sua esposa. Para quem não sabe, o Charlie, quando era mais novo, ele tinha uma esposa que faleceu no início da história, como todo mundo sabe, né? Que foi o início do trauma dele. Então ele quer que antes de morrer, ele quer pelo menos dar adeus à esposa dele lá no túmulo dela onde ela está enterrada. E é o que ele faz, galera. Ele sai da empresa dele, da base, ele vai no cemitério sozinho e lá ele vai até o túmulo da esposa dele, a Jennifer, e do filho Michael. E aí, quando ele tá se despedindo da esposa, galera, acontece uma coisa terrível. O Charlie, quando ele era mais novo, ele teve a época dele de justiceiro, que ele foi o justiceiro conhecido como Billy, que foi a versão mais famosa dele na mídia. E nessa versão ele matou muita gente, galera. E uma dessas pessoas que ele matou foi um delegado de polícia que era corrupto. E aí ele matou esse delegado de polícia, filmou, jogou na internet ele torturando o cara e tirando provas de que ele realmente era um criminoso. E esse delegado tinha um filho chamado Eremiel Damon. Eremiel é um personagem e Eremiel, ele tem muita raiva do Charlie. O Eremiel tem muito dinheiro e ele vende armas pelo país. Então ele tem condições de tipo capturar o Charlie. E aí quando o Charlie tá lá no túmulo da esposa dele se despedindo, o Eremiel consegue seguir ele e chegar até ele. E aí o Eremiel, quando ele chega até o Charlie, galera, ele tem a vingança dele, ele começa a brigar com o Charlie, entendeu? Os dois lutam. E é uma briga terrível, porque o Eremiel é muito covarde. Ele espera o Charlie ficar sozinho em uma situação de vulnerabilidade, na qual ele pode pegar o Charlie e bater. Mas o Charlie ainda tem sorte que ele foi um lutador, né? No passado. Então ele ainda consegue se defender um pouco. Mas ainda você vê que ainda com câncer o Charlie ainda consegue golpear o Eremiel. Enfim, galera. Esses são os momentos antes do Charlie morrer, que ele tá muito magro, muito frágil. Seus órgãos estão parando de funcionar. Ele quase não aguenta ficar em pé. Ainda assim ele tem que lutar pela própria vida. E ainda assim ele luta, né? Mas mesmo assim ele perde a batalha, porque ele tá fraco, óbvio, o corpo dele não aguenta mais. E aí ele cai no chão. Se ele tivesse saudável, ele vencia, mas como ele tá ferrado, galera, ele simplesmente cai no chão e tenta fugir se rastejando. E aí o Eremiel fica olhando ele tentar fugir. E aí por detrás do Charlie, no momento que ele tá tentando fugir, se rastejando no chão, quase morto, aparece a Elissa, que foi uma personagem que era inimiga do Charlie no início da história. Eles dois chegaram a brigar. Tem cenas deles lutando. Ela é uma personagem muito foda também. E ela foi uma rival do Charlie no começo da história. Ela foi responsável por fazer isso com ele, destruir o braço e a perna dele, o rosto. A Elissa estava investigando ainda sobre o Charlie James e ela estava seguindo ele. E quando ela chega no cemitério, que ela vê o Eremiel batendo no Charlie, ela fica muito revoltada, que o Charlie tá morrendo, né, com câncer, e o cara vai dar uma surra nele. Então ela vai dar um golpe no Eremiel para mandar ele para longe, botando ele para desmaiar e partindo todos os dentes dele, enquanto o Charlie tá no chão ainda em seus últimos momentos de vida, tentando ficar acordado. O Charlie já não tem energia para nada, galera. Ele simplesmente tá ali um cadáver, sabe, sem forças. Só o cérebro dele que ainda funciona, porque o corpo já tá parando de funcionar por causa do câncer, o ácido plástico. Enfim, os órgãos dele estão sendo comidos pelo câncer. E aí a Elissa, ela vai até Eremiel e aí ele diz assim: me leve para ela. Ele se refere à esposa dele. E aí a Elissa carrega o corpo dele até o túmulo onde está enterrada a esposa e o filho dele, sentado num túmulo encostado.
ele começa a falar com a Elissa, que escuta atentamente, sem atrapalhar, ela simplesmente escuta o que ele está falando, e ele começa a falar com ela. Ele diz assim, galera, que no passado dele, tanto ele quanto a esposa dele nunca foram livres, porque o Charlie, desde quando ele era uma criança, desde quando ele era apenas um molequezinho, um filhote, ele foi levado para o exército com 13 anos para virar um soldado. Ele foi tirado das ruas e levado para o exército. Então ele nunca teve uma liberdade, ele sempre foi preso a isso. Ele diz isso a ela, que desde a infância dele ele sempre foi preso ao exército. E a esposa dele também. Que a única liberdade que ele conheceu de verdade era uma ilusão, porque ele estava preso no exército, preso às regras, preso às ordens. Então quando ele foi livre e teve a família dele, ele não soube ser livre. Ele estragou isso, porque a esposa dele tentou alertar ele sobre o que ia acontecer, ele não ouviu ela e ele perdeu isso, entendeu? Então ele ficou, por causa da guerra, do campo de batalha, desse negócio de ordem, de ele ser um soldado, ele perdeu a esposa, ele perdeu o filho e ele ficou sozinho, não teve mais ninguém. O exército expulsou ele, ele não tinha mais, ele também não queria mais voltar. Enfim, ele perdeu a família dele, né, galera? E ele fica muito triste nesse momento. Antes de morrer, ele fala com a Elissa. Ele vê que ela tá tão forte por causa do trauma dela, que ela era uma garota magra e se fortaleceu, virou um monstro. E ele fala com ela, não desperdice a sua vida, a vida que você ainda tem lutando. Porque você não é uma soldada, você é uma mulher, você não é uma arma. Entende aí a mensagem que ele passa, galera? Ele fala assim, eu nunca vi você como minha amiga, eu sempre vi você como minha inimiga. Mas eu também sempre te respeitei como uma guerreira, como uma soldada. Talvez se você tivesse no meu lugar lá no passado, naquela época, quando eu era jovem, você não iria ter cometido os mesmos erros que eu cometi. O Charlie fala isso em relação à esposa dele, que ele não escutou a esposa dele, preferiu seguir ordens do exército e por isso ela morreu junto com o filho e ele perdeu tudo. Então ele fala com ela, com a mensagem que ele passa para Elissa, afinal é essa, ele diz, galera, não desperdice a sua vida lutando. Você não é uma arma, você não é uma guerreira, um soldado só. Você é uma mulher, você tem uma vida que você tem que viver e ser feliz. E ele diz a ela isso. Ele diz assim, o mundo que eu vou deixar agora, eu tô morrendo, o mundo que vai ficar para trás, esse mundo é seu, para você viver, não como uma arma, não como uma ferramenta do governo, mas como uma pessoa livre, para ser feliz. Essa é a mensagem que ele deixa, é o pedido que ele faz para Elissa. E a mensagem final que ele fala, o Charlie também fala pro túmulo, ele fala assim, galera, o Charlie James fala pro túmulo ali na hora, como se ele estivesse falando com a esposa morta dele. E a esposa dele já tá morta, mas é uma forma que ele tem de falar com ela, né, galera, tipo, figurativa. E aí ele fala com o túmulo assim, Jennifer, eu sempre vou ser o seu soldado. Ele fala isso com ela no túmulo. E aí, nessa hora ele tem um flashback de quando ele era mais novo, que a esposa dele vivia dizendo a ele que tinha muito medo de que o exército acabasse causando a morte da família deles por causa das missões violentas. E ele falava assim, Jennifer, não tenha medo, eu sou seu soldado, eu vou te proteger. Então ali naquela hora ele lembra disso e ele fala no túmulo isso, essa frase. Como uma referência ele diz isso, Jennifer, eu sempre vou ser o seu soldado. Então ele pausa e fala assim, galera, não, o mundo estaria melhor sem soldados. Essa frase, ele falando isso, o mundo estaria melhor sem soldados, representa a redenção dele, galera, quando ele está pronto para morrer. Porque ele dizer isso, o mundo estaria melhor sem soldados, significa que ele finalmente concordou com a mulher dele, de que ela estava certa esse tempo todo, de que a paz era melhor que a guerra, que se ele tivesse escutado ela e mantido a paz, o filho deles ainda estaria vivo, eles estariam vivendo bem. E mais que isso, galera, o fato de que a paz é mais importante que a guerra, né? Porque ele vivia dizendo que a mulher dele era covarde, que ela era fraca, pequena, pelo fato de que ela não era como ele, que ele ia na guerra, ele era um soldado, e ela era só uma mulher paramédica, que assim que teve filho, ela se aposentou, não queria saber mais do exército, ela simplesmente virou mãe de família. E o Charlie continuou indo nas missões, ele gostava disso, então ele sempre via ela como inferior. E depois disso que ela morreu, que ele perdeu tudo, que ele viu que ela tinha razão, ele passou a ver ela como inteligente, como sábia e como uma pessoa que era sensata, entendeu? Que ele passou a ver verdade nas palavras dela. Ele passou a entender o que é que ela queria dizer quando ela falava que tinha medo do exército. Então quando ele diz isso, o mundo estaria melhor sem soldados, ele quer dizer que seria melhor ele ter vivido em paz e não como um soldado, mas sim como um homem.
E o maior arrependimento de todos dele é que ele não escutou a esposa e ele preferiu viver pela guerra. E a guerra tirou tudo que ele tinha, a guerra transformou ele em um monstro e a guerra matou ele. Então a mensagem que ele passa para Elissa é essa: não viva sua vida como soldado, viva como uma mulher. E se eu pudesse eu teria sido um homem, mas eu não pude, você ainda pode. Então como a última mensagem dele é essa, ele olha para o túmulo e fala: Jennifer, eu sempre serei o seu soldado. Não, o mundo estaria melhor sem soldados. Finalmente estou livre. E aqui, sentado, apoiado na própria perna, na perna dele prótese, ele olhando pro além, galera. Olhando pro nada, simplesmente sem reação, ele morre, galera. Depois de falar isso, finalmente estou livre, chorando. É o momento em que o corpo dele para de funcionar e ele morre. E um detalhe interessante, galera, é que isso tudo acontece em uma noite. E à medida que ele vai conversando com Elissa, à medida que o sol está nascendo, e o momento em que o Charlie finalmente morre, que o corpo dele para de funcionar, é o momento exato em que o sol nasce e um novo dia começa. E a Elissa fica até meio emocionada com essa situação. E ele aqui já está morto, galera. Então o dia nasce, o sol se abre e o corpo dele está assim, encostado no túmulo da esposa, e aqui ele já está morto. O Charlie James já não está mais aqui, ele já morreu. E é aqui que a história termina, de uma forma meio que poética.